a maioria das pessoas no mundo inteiro vai saber quem é Ronald McDonald. É o mascote do McDonald's. Também vai ter pessoa que vai saber quem é as caixinhas de McLanche Feliz com rosto, que também são mascotes do McDonald's, principalmente do McLanche Feliz. Mas que você não saiba, o mascote McDonald's não é só resumido nesses dois tipos de mascotes. Tem os esquecidos. Então a gente vai falar dos mascotes esquecidos do McDonald's. Oi, eu sou Miguel e você está no canal Antiguidades Virtuais. O primeiro mascote que a gente vai falar surgiu em 1948 e é esse carinha que vocês estão vendo na tela. Ele se chama Speedy. Ele foi inventado em 1948 e foi o primeiro mascote do McDonald's, antes do Ronald McDonald. Ele foi utilizado no McDonald's entre 1948 e aproximadamente até 1964. Não encontrei a data certa quando ele foi parado de ser utilizado, mas pelas minhas pesquisas parece que ele parou de ser utilizado em 64, um ano depois do surgimento do Ronald McDonald. Ele, como vocês estão vendo na tela, é um chefe, mas só que a cabeça dele é formato de eu não sei descrever o que é isso, se é um biscoito ou pão ou um hambúrguer, eu não sei descrever, mas é isso daqui que vocês estão vendo. Speedy, o primeiro mascote do McDonald's. Infelizmente ele é esquecido, né? Mas vocês conheceram o primeiro mascote do McDonald's, então vamos ir para o próximo. O próximo mascote é um super esquecido mesmo. Ele se chama Archie. Ele foi criado em 1962 e teve um curto período de tempo. O último registro que eu consegui encontrar dele foi um anúncio de Halloween dele em 1964. Eu acho que ele parou de ser utilizado em 65 pelo McDonald's. E ele não só teve essa versão que vocês estão vendo na tela, mas ela teve outra versão, esse mascote, e era uma versão completamente diferente, mas infelizmente as duas duraram o mesmo tempo, 1962 a 65, e foram poucos utilizados nas campanhas do McDonald's. Infelizmente, vai achar pouco deles, não é algo muito fácil de se achar. Esse é um mascote super esquecido que ninguém se lembra. Pouca gente se lembra, mas a maioria não. Então, esse é o mais esquecido de todos, eu acho, da minha lista. Então, vamos para o próximo. O próximo mascote se chama Mayor McCheese. Ele foi criado em 1970 para a famosa campanha do McDonald's, McDonaldland. E ele era um prefeito da McDonaldland e que precisava do Ronald McDonald para fazer um montão de coisas, como por exemplo nesse comercial que você vai ver agora. What a good cowboy story! Who's the friendliest sheriff in town? Ronald! The Hamburglar took all the McDonald's cheeseburgers in town! Ooh, that's smart. I'll get him. How, Ronald? Fellow townspeople, whoever captures the Hamburglar gets a delicious McDonald's cheeseburger. That's a great reward. I after him, mates. There he goes. Hamburglar, what are you doing in jail? The cheeseburger. He says he captured himself to get the reward. What? What? Ronald, wake up! Oh, I had a bad dream. The Hamburglar took all of McDonald's cheeseburgers for himself. But McDonald's has enough cheeseburgers for everyone, you know. Thank goodness. Ronald McDonald. Nesse comercial foi tudo o sonho que apareceu, mas também acontece essas mesmas coisas que apareceu no sonho que o Ronald McDonald teve nesse comercial, que nos comerciais onde ele não teve sonho, mas o final dele não foi um final triste como mostrou no sonho, mas sim, sempre era um final feliz. É isso sobre o Mayor McCheese, então vamos para o próximo. Antes de ir para o próximo mascote, eu vou dar um detalhe adicional sobre o Mayor McCheese. Eu esqueci de falar que o Mayor McCheese ele parou de ser utilizado lá pelo McDonald's nos anos 80. E esse é o detalhe que eu queria falar. Agora sim, vamos ir para o próximo.
O próximo é esse que vocês estão vendo na tela. Ele se chama Officer Big Mac. Ele tem um visual parecido do meio Mac Cheese, que é o que eu falei anteriormente, mas diferente do meio Mac Cheese, ele tem uma função diferente na McDonald's Land. Ele é policial e que cuida do tráfego lá da McDonald's Land. É isso daqui que eu falei do Officer Big Mac. É muito simples falar sobre ele. Nem precisa mostrar um comercial com ele que, pum, já expliquei tudo que acontece com ele. E pesquise no YouTube Commercial McDonald's Land, que você pode encontrar muitos comerciais dele. E também ele parou de ser utilizado nos anos 80. Igual o meio Mac Cheese, ele também foi criado em 1970. Então vamos para o próximo. Também em 1970 foi criado esse personagem que está aparecendo na tela, ou mascote, tanto faz. Esse personagem se chama Captain Croc. Ele surgiu como um vilão que ia na McDonald's Land. Depois virou amigo do Ronald McDonald. Vai entender, a maioria de personagens que eram vilões viram amigos do Ronald McDonald e param de ser vilões bem anos depois. Isso vai aparecer muito no vídeo, esse tipo de ocasião. E o personagem, ele é esse pirata aqui, e esse foi o primeiro visual dele, de 1970. Ele parou de ter esse visual lá em 83 e olha a mudança que eles fizeram. Na minha meritíssima opinião, esse visual ficou muito ruim. Por que ele ficou muito ruim? Porque o personagem, ele foi feito para ser uma fantasia que cobre o rosto totalmente e não uma fantasia que deixa o rosto do ator aparecer. Assim ficou muito feio na minha opinião. Mas naquela época, quando esse comercial entrou no ar, de acordo com as pesquisas que eu fiz no Google, esse personagem aqui, ninguém gostou com esse visual. Só por causa disso que em 84 voltou a ser uma fantasia que cobre o rosto inteiro do ator, mas mudaram um pouco o visual e na minha opinião ficou muito melhor do que isso. Vocês vão ver agora como ficou. Agora sim ficou bom na minha opinião, porque agora o rosto tá sendo coberto pela fantasia e ele tá com os traços mais cartunescos, mas ainda assim prefiro a primeira versão de 1970. O próximo personagem é esse personagem que você está vendo na tela. Ele se chama Grimace no original em inglês, mas aqui no Brasil ele foi chamado de Shake. Parabéns, tradução brasileira. Esse personagem aqui inicialmente era um vilão, como vocês podem ver. Ele tinha 4 braços no seu primeiro visual de 1971. Mas em 1973 os publicitários que faziam a campanha McDonald's Land resolveu substituir esse visual para um visual que só tenha 2 braços. Por quê? Porque as crianças tinham medo do personagem e não gostavam muito de sua atitude malvada, que ele é um personagem que roubava shakes, e por causa disso eles deixaram ele um personagem mais bonzinho e não ser mais um vilão, e tirou os 2 braços da parte de baixo, só deixando os da parte de cima do personagem. E ele virou o melhor amigo do Ronald McDonald. E olha como que ficou sem os 2 braços de baixo. Na minha meritíssima opinião, essa versão do personagem ficou melhor do que a versão anterior de 4 braços. Eu gosto mais dessa personalidade bondosa dele do que a personalidade maligna de roubar shakes. Mas ainda lá, ele gosta de shakes como no original, quando ele era um simples vilão. Mas em 1986 fizeram outra alteração no visual. Vocês vão ver como que ficou essa alteração. Na minha modesta opinião, esta versão do personagem ficou muito melhor do que a versão anterior, que é o segundo visual do personagem. Ele tá muito bom na parte visual e eu gosto dessa versão por causa que eu conheci ela. Por quê? Por causa que
ele e outros dois personagens que eu vou falar depois no vídeo, que não é nenhum dos outros anteriores, veio para o Brasil. Quer dizer, não veio, utilizaram no Brasil. Esse personagem parou de ser utilizado pelo McDonald's em 2003, quando acabou a McDonald's Land, infelizmente. Outro detalhe adicional, gente. Eu esqueci de falar que o Captain Croft parou de ser utilizado pelo McDonald's lá nos anos 90. Desculpe por ter esquecido por essa informação. Esse personagem que está aparecendo na tela se chama Hamburglar. E aqui no Brasil ele foi chamado de Papa Burger. Parabéns de novo pela tradução brasileira. Agora, de novo, a música de fundo é o hino nacional, mas só com uma versão diferente para o vídeo não ficar chato. E o personagem, ele era um ladrão que roubava as coisas do McDonald's. É um vilão também. Mas depois de um tempo, o personagem virou amigo do Ronald McDonald, mas ainda utiliza a roupa de ladrão. Não é mais o vilão, mas ainda utiliza aquela roupa. E além de utilizar a mesma roupa, ele ainda é obcecado por hambúrgueres, igual na versão original do personagem. Por muito tempo ele foi um vilão, pra você ter ideia. E era assim, o primeiro visual dele, na minha opinião, é feio pra caramba. Porque, ó, ele é magricelo demais. Ele parece ser um velho, pra você ter ideia. Parece ser, no meu ponto de vista. Mas ainda bem que 73 alteraram o visual dele, mas ainda mantendo a essência dele ser feio, mas ficou mais bonitinho. Vou mostrar como ele ficou, mas ainda não perdeu a personalidade de ser um vilão e um ladrão obcecado por hambúrgueres. Essa foi a mudança do visual que eles fizeram lá em 1973. Eles utilizaram esse visual até 1984. Mas durante esse período, em 75, em alguns comerciais, o Papa Burger, vou falar em português mesmo o nome, ele utilizava uma camiseta escrita Lone Jogger. Era uma versão que aparecia em poucos comerciais. Eu não sei porque ela foi excluída, parou de ser utilizada. Mas em 84 eles mudaram o visual para o que vocês vão ver agora, que é o que nós brasileiros conhecem, que é o visual que eu mais gosto, mais bonito dele. E não quer dizer que o visual feio é ruim, não. Ele não faz mal a ninguém, mas eu gostei mais do último visual que fizeram dele em 84, que foi utilizado aqui no Brasil. Esse é o tal visual de 84 que eu tava falando do Papa Burger. O Papa Burger, infelizmente, parou de ser utilizado pelo McDonald's até 2003. Mas em 2015 ele foi utilizado em uma campanha para vender um novo hambúrguer do McDonald's que está vendendo lá nos Estados Unidos. E o visual dele, que colocou ele uma versão live action, as pessoas não gostaram muito, reclamaram, e a campanha, meses depois, foi cancelada. Durou pouco tempo, e também eu não gostei da variação live action que eles fizeram o personagem em 2015. Vejam aí o vídeo de introdução dele lá em 2015 para vender esse hambúrguer. Rubble, rubble, America. I am back, and Hi, honey. This is why I'm back right here. 100% real... No. I got the candles as well as the cake. I can't... No, we'll talk soon, like 15 minutes maybe, 15. I am actually at, the party store right now, so I can take care of it. What's up, America? I'm on the run and nobody knows where I am. Undisclosed location. I'm trying to get my hands on all these limited edition sirloin third-pound burgers from McDonald's. They're so good I had to come back. Oh, look at that. O personagem, eles destruíram, na minha opinião. Por quê? O Hamburglar foi feito para ser um personagem não humano.
para ser um personagem de fantasia e não um personagem que é para ser um humano mesmo. O que vocês fizeram, McDonald's? Só por causa disso que ninguém gostou dessa campanha. E foi isso que aconteceu. Ainda bem que isso nunca aconteceu com nenhum outro mascote. Tá ficando chato colocar toda hora detalhes adicionais. Dessa vez eu tô falando do Shake, ou Grimace, se você preferir, que não acabou em 2003. Na verdade acabou, mas só que ele apareceu em uma propaganda de 2009 do McLanche Feliz. Esses personagens que vocês estão vendo na tela, eles se chamam Goblins e eles foram criados em 1971 para as campanhas do McDonald's Land. Anos depois, o nome deles e o visual deles foram mudando. Lá no final dos anos 70, o nome mudou para Fry Guys e o visual também foi alterado para esse visual que você vai ver agora. Depois da alteração de nome e de visual que era Goblins, depois se transformou em Fry Guys, nos anos 80 mudou de novo o visual e o nome para Fry Kids. E agora não tem só personagem masculino, agora também tem feminino. E por que eles colocavam o nome Fry? Por causa que eles eram viciados em batata frita nos comerciais. Então agora é hora de mostrar os Fry Kids para vocês. Infelizmente, esses personagens pararam de serem utilizados no McDonald's no ano de 2003. Infelizmente, junto com um montão de outros personagens. É isso que eu tenho para falar sobre os Fry Kids. Agora vamos ir para o próximo. Esse personagem que você está vendo na tela agora se chama Professor. Simplesmente esse nome mesmo, que traduzindo para o português é simplesmente professor. Mas nunca utilizamos essa tradução porque nunca é necessária e o personagem ele não é um professor que dá aula, não. Ele é um cientista maluco. Sim, um cientista maluco que foi criado para a campanha McDonald's Land em 1972. Em 1973, um ano depois, ele mudou de visual. Esse foi o primeiro visual dele, que está na tela agora. O que mudou de visual, que é o segundo, que foi um ano depois, vocês vão ver agora. Eu achei o personagem mais louco nessa versão do que na versão original. Em 83 ele mudou um visual de novo para um visual que eu gosto mais e o que eu achei mais bonitinho, né? E vocês vão ver agora ele. Se vocês não gostarem, podem falar nos comentários a sua opinião. Infelizmente, esse mascote parou de ser utilizado pelo McDonald's nos anos 90. Infelizmente. Então agora vamos ir para o próximo. O mascote que está aparecendo na sua tela agora é o Uncle ou Grimace, que é o avô do Grimace, ou Shake, se você preferir. Esse personagem foi criado em 1974 para vender milkshakes do dia de St. Patrick's Day. Ele só aparecia nos anúncios da McDonald's Land nesses dias, quando era propaganda especial. Mas ele deu muito errado, o milkshake deu errado e com isso o mascote foi extinto junto com o milkshake nos anos 80, infelizmente. Essa foi uma das histórias mais interessantes. Então agora vamos ir para o próximo. Esta personagem que você está vendo na tela foi a primeira personagem feminina do McDonald's e ela também teve campanha aqui no Brasil. Ela se chama Birdie e ela tem esse nome por causa que ela, na ideia original, ela acordar as pessoas, de acordar o Ronald McDonald. O Birdie é um apelido para a pessoa que acorda. E ela apareceu pela primeira vez em 1980 no comercial de breakfast do McDonald's. Ela foi criada em 1980. Em 1986, a personagem teve a sua primeira e única mudança visual.
Veja como ficou. Essa foi a mudança. Eu gostei dela, porque foi com essa versão que eu conheci a personagem. E, infelizmente, ela parou de ser usada pelo McDonald's lá em 2003. Agora, vamos ir para o próximo. E para encerrar com chave de ouro, vamos falar do McNuggets Buddies, que são personagens que representam os McNuggets do McDonald's. Eles foram criados nos anos 80. Infelizmente, eles pararam de ser utilizados nas campanhas do McDonald's em 2003. Muito obrigado por ter visto até aqui o vídeo, gente. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e pode compartilhar o vídeo para outras pessoas e comentar nos meus vídeos para eu saber da sua opinião. Então, valeu e tchau!